Então nós vamos estar falando sobre o tema a doutrina do arrependimento. Nós vamos estar lendo vários versículos, mas inicialmente nós vamos ler o capítulo Atos, capítulo de número 5. Atos capítulo 5. Versículo de número 31. Atos capítulo 5, versículo de número 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos gratos a Ti por esta oportunidade. Pedimos a Deus que em nome de Jesus Tu ilumine a nossa mente e nos dê entendimento da Tua palavra. Vem nos edificar, vem nos alimentar por intermédio da Tua palavra. Ajuda-me na exposição desta palavra, ajuda os meus irmãos, nos ajuda a ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, o capítulo 16 da nossa confissão nos ensina importantes verdades a respeito desta doutrina do arrependimento para a vida. O parágrafo de número 1 afirma o seguinte: cremos e confessamos que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Então essa é a primeira frase do parágrafo. O parágrafo afirma que o arrependimento é uma graça evangélica, ou seja, é uma dádiva de Deus. Graça é dom, né? Graça é dádiva, graça é presente. Então é Deus que nos concede a graça do arrependimento, ou seja, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita ao arrependimento. Quem se arrepende de seus pecados é o pecador. Mas nós não conseguiríamos nos arrepender se Deus não nos concedesse essa graça, essa capacidade. Não é Deus que se arrepende, é o pecador que se arrepende. Mas ele precisa da graça de Deus para exercer o quebrantamento. E é exatamente isso, amados irmãos, que nós lemos no texto de Atos. Peço que você acompanhe para que possamos fundamentar biblicamente aquilo que estamos afirmando. Veja o que diz Atos 5, versículo 31. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe salvador, está falando de Jesus, a fim de conceder, ou seja, é Deus que concede a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, claramente, o texto sagrado afirma que o arrependimento é uma concessão, é uma dádiva da graça divina. De maneira que, se Deus não conceder ao ser humano esta graça, ele jamais se arrependerá de seus pecados. E por isso que o tema do arrependimento é um tema tão impopular, né, diante do ser humano. Porque o ser humano entregue a si mesmo, ele tem um coração duro, né, impenitente. Então, na medida que ele se arrepende, se quebranta, isso é uma graça divina. Por favor, abra sua Bíblia em Atos, ainda em Atos, ainda no capítulo, ainda no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo de número 18. Atos, capítulo 11, versículo 18. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então é Deus que concede.
Por isso que a nossa confissão, à luz da Bíblia, está afirmando que o arrependimento para a vida é uma graça, né? É uma graça evangélica, é uma graça anunciada pelo Evangelho. Existem muitos textos que provam essa verdade, mas leiamos mais um versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 25. Veja o que diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o quê? Não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Até aí. Então o versículo está dizendo que Deus concede as duas coisas. Deus concede não apenas o arrependimento para que o indivíduo arrependa-se de seus pecados, mas também o retorno à sensatez. Então essa é a primeira afirmativa que nós apresentamos à luz da nossa confissão. O arrependimento é uma graça evangélica. Antes de ser um dever, é uma graça, né? Ou seja, é dever do pecador se arrepender, para que ele obtenha a salvação. Mas, antes de ser um dever, é uma graça. A outra afirmativa, ele diz assim: doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho e todo cristão. A doutrina do arrependimento para a vida precisa ser pregada pela igreja. Às vezes é um tema um tanto quanto difícil de pregar, às vezes até impopular, porque o ser humano, como eu tenho dito, ele não gosta de ser chamado, né, ao arrependimento, mas à luz das Escrituras, claramente observamos que essa doutrina deve ser pregada. Por quê, irmãos? Porque a doutrina do arrependimento pressupõe a pecaminosidade do homem. Ou seja, arrepender-se de quê? De seus pecados. Então o homem precisa estar consciente de seus pecados, em primeiro lugar, e em segundo lugar ele precisa estar consciente da necessidade de arrepender-se de seus pecados, para que em Jesus ele encontre perdão, salvação e reconciliação. Mas o que é que a Bíblia mostra-nos? Que o ato de arrepender-se é uma graça divina. Essa é a verdade. E esta doutrina deve ser pregada por todo pastor, por todo ministro do Evangelho e todo cristão. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vejamos o que diz a santa palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. O que é que Jesus pregava? O Evangelho de Deus. O que é Evangelho? Boas novas, a boa notícia vinda de Deus. E qual é a boa notícia? Verso 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que é o Evangelho de Deus? O que o ministro do Evangelho deve pregar? O que todo cristão deve anunciar? O Evangelho de Deus. E o que é o Evangelho de Deus? É chamar o homem ao arrependimento de pecados e à fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para a sua vida. Então a igreja precisa perseverar na pregação do arrependimento para a vida. E isso nós vemos no ministério de Jesus, nós vemos no ministério de João Batista, nós vemos no ministério dos apóstolos o tema do arrependimento para a vida. Capítulo 6 de Marcos. Olha o que diz. Então, saindo eles, faziam o que a igreja? Pregavam ao povo que se arrependesse. Então a importância, a necessidade da pregação do arrependimento. Marcos capítulo 6, versículo 12.
Agora, por favor, Atos 3:19. Vejamos o que diz a santa palavra do Senhor. É a pregação de Pedro no templo. Pedro estava no templo e disse, Atos 3:19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, esta doutrina deve ser pregada por todo ministro do Evangelho e todo cristão, tanto quanto pela mesma pregação da fé em Cristo. Ou seja, da mesma maneira que eu prego a fé em Cristo, a necessidade de crermos em Cristo para a salvação, eu preciso também pregar a necessidade de arrependimento dos pecados. Então, os dois elementos, arrependimento e fé em Cristo, são essenciais para a fidelidade da pregação do Evangelho. Os dois elementos precisam estar juntos. É isso que termina o primeiro parágrafo dizendo. Esse primeiro parágrafo da nossa confissão termina dizendo exatamente isto: sendo estes dois elementos doutrinas necessárias para a conversão. Não há genuína conversão sem arrependimento de pecados e sem fé em Jesus Cristo como Salvador. Daí a necessidade de pregarmos o arrependimento de pecados. Não há genuína conversão sem o arrependimento de pecados e a fé em Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 20. Atos 20. Atos 20, versículo 20. Veja o que Paulo diz. Paulo aqui, esse trecho aqui, esse versículo está inserido no discurso que Paulo deu à igreja de Éfeso, quando ele estava se despedindo daquela igreja. E veja o que ele disse, no verso 20, Atos 20, 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, enquanto eu estive aqui convosco, eu não deixei, tanto publicamente, de casa em casa, de vos anunciar a necessidade de arrependimento. Ou seja, voltar-se para Deus e a necessidade da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro parágrafo. Cremos e confessamos que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho e todo cristão, o tanto quanto pela mesma pregação dada, ou melhor, da fé em Cristo, sendo estes os dois elementos ordinários necessários para a conversão. Segundo parágrafo, há entre os eleitos aqueles cuja conversão não se dá senão após certa idade, depois de eles terem vivido algum tempo em seu estado natural e servido a vários prazeres e concupiscências. Mas Deus, ao chamá-los eficazmente, concede-lhes o arrependimento para a vida. O que é que o parágrafo quer nos dizer? Que há muita gente que se converte com uma certa idade. Nem todos tiveram o privilégio, por exemplo, de nascer num lar cristão. Que privilégio, você ter pais cristãos, nascer num lar cristão. E não apenas isso, mas ter tido a experiência de conversão na infância. Mas o que ele quer dizer é que não importa a idade. Seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, todos precisam passar pela experiência da conversão. E só passou pela experiência da conversão quem de fato conscientizou-se do seu estado de pecaminosidade, arrependeu-se dos seus pecados e voltou-se para Jesus como seu Senhor e o seu Salvador.
E há muitos exemplos disso na Bíblia. Vamos para Atos 16. Atos 16, verso 14. Há muitos exemplos de adultos que se converteram. Mas todos eles, apesar de uma idade adulta, eles precisaram ser chamados eficazmente. O poder do Espírito Santo teve que atuar na vida deles. O que é ser chamado eficazmente? Irmãos, o homem natural, ele vai resistir ao chamado. O homem resiste, porque o homem está em queda, em pecado. Mas chega um momento, na vida dos que Deus tem propósito, que Deus quebra essa resistência, porque maior é o Senhor, chamando eficazmente, mudando o coração daquele pecador. Veja o que diz em Atos 16, versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor fez o que, igreja? Lhe abriu o coração. Então, na hora que o Senhor abriu o coração daquela mulher, o que é que aconteceu com ela? Ela entendeu as coisas que Paulo dizia. Que entendimento é esse, igreja? É um entendimento espiritual. Ou seja, Deus precisa abrir o coração do pecador para que ele entenda, para que ele realmente ouça. Ele pode apenas ele só está ouvindo, mas não escutou. Ou seja, ele precisa entender espiritualmente, ele precisa ouvir espiritualmente, ele precisa crer, ele precisa se arrepender. Mas isso pressupõe uma ação de Deus, quando afirma que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, isso é apresentado como um chamado eficaz, para que o indivíduo receba essa capacidade de arrepender-se. Nós vemos isso em Atos 10, na vida de Cornélio. Cornélio, um homem adulto, mas que recebe do Senhor a capacidade de crer e buscar ao Senhor e converter-se. A mulher samaritana, Nicodemos, Zaqueu, em Lucas 19, e muitos outros que a Bíblia nos mostra sobre esta realidade. Vamos então para o terceiro artigo da nossa confissão do capítulo 16. Embora não haja ninguém que faça o bem e não peque, ou seja, não deixe de pecar, ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque ao Senhor. Todos. Então ele diz, embora não haja ninguém que faça o bem, que todos são pecadores, e embora os melhores dos homens possam, devido ao poder e ao engano das corrupções que neles habitam, e a tentação que prevalece, caírem em grandes pecados e provocações. Então veja, ele está afirmando algumas verdades importantes. Vamos por parte. A primeira é a verdade bíblica de que todos nós somos pecadores. Essa é a primeira e importante afirmativa. Todos nós somos pecadores. Abra sua Bíblia em 1 João, para não ficar só nas minhas palavras e nas palavras da confissão, mas vamos fundamentar biblicamente. Todos somos pecadores. 1 João, capítulo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Desculpa, falei capítulo 8, né? Para ver se os irmãos estão prestando atenção. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, nós somos pecadores, infelizmente. Caímos, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Mas não só temos uma natureza pecaminosa, nós pecamos. Nós agimos de maneira pecaminosa. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então essa é a primeira verdade que o terceiro parágrafo do capítulo 16 da nossa confissão afirma, que somos todos pecadores. Em segundo lugar, esse parágrafo vai nos trazer mais uma outra importante informação. Os melhores dos homens, por causa do poder do pecado, caem em pecado. Então ele está dizendo que mesmo os melhores dos homens, o pecado, irmãos, é uma força tão terrível que atinge a todos, até os melhores dos homens. Então ninguém está isento do pecado. Não importa, todos pecaram. E o pecado, é isso que ele está dizendo, o pecado é uma força terrível. E ele diz algo interessante, porque diz assim, embora os melhores dos homens possam, devido ao poder e ao engano das corrupções que neles habitam e à tentação que prevalece, cair em grandes pecados e provocações. É outra terrível informação. Os melhores dos homens, por causa do poder do pecado, caem em pecado. Mas, veja o que diz a terceira parte. Deus, por meio do pacto da graça, tem providenciado de maneira misericordiosa que os crentes que assim pecam e caem sejam restaurados através do arrependimento. Todos somos pecadores. Os melhores dos homens, por causa do poder do pecado, caem em pecado, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, em sua misericórdia e graça, providenciou uma maneira de nos restaurar a sua comunhão e não permanecermos caídos em pecados. Deus providenciou uma maneira, e esta maneira providenciada por Deus para restaurar o pecador passa pelo arrependimento. Passa pelo arrependimento. E é isso que nós aprendemos de textos como Salmo 32. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 32, versículo de número 1. O salmista Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi um servo de Deus usado por Deus. Mas, como a gente tem dito, os melhores dos homens, por causa do poder do pecado, caem em pecado. Mas Deus providencia restauração para o pecador arrependido. É importante entendermos isso, irmãos. Há restauração, há perdão. Diga amém. Mas há restauração e há perdão para o pecador arrependido. Deus perdoa, mas Deus perdoa o pecador que se arrepende. Sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento não há perdão. Daí a necessidade de afirmarmos essa importante doutrina. Deus providencia restauração para o pecador. Veja o que diz o verso 32. O Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. O salmista aqui afirma a doutrina da misericórdia de Deus e da capacidade que Deus tem de perdoar pecadores, por meio de misericórdia, por meio de graça. E acima de tudo, o perdão de Deus é dado a nós através de Cristo. É a obra de Cristo, é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que garante o nosso perdão, que garante a nossa purificação, que garante a restauração da nossa vida espiritual com Deus. Então os versos 1 e 2, o Espírito Santo, através desse salmo, anuncia a doutrina do perdão por graça em Cristo Jesus. Mas, para desfrutarmos desta bênção, é importante observarmos o que o salmista diz nos versos de 3 a 5. Veja o que ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, os versos 3 e 4, o salmista vai apresentar a situação em que ele se encontrava por causa do pecado.
O pecado traz consequências terríveis. E ele está descrevendo as dores, né, as dificuldades tanto físicas como também espiritual, porque ele diz que a mão do Senhor pesava contra a sua vida. Mas, veja o verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o que aconteceu? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então houve perdão, houve restauração, na medida em que ele apresentou-se diante do Senhor, de maneira quebrantada. Ele diz, eu não mais ocultei, eu não mais neguei, eu não mais coloquei debaixo do tapete, eu confessei, ou seja, eu me arrependi de meus pecados, e eu me apresentei diante de ti. E na medida que ele diz, confessei-te o meu pecado, ele diz o meu pecado, de maneira pessoal, ele não ficou colocando culpa em A ou B, ele diz, o meu pecado eu confessei diante de ti. E aí o texto diz que diante dessa postura de humilhação, de arrependimento, de quebrantamento, o Senhor liberou sobre ele o perdão e a restauração. Mas é importante, irmãos, observarmos que até o ato do arrependimento é também uma graça divina. Como temos afirmado aqui nesta noite, sem a graça de Deus o homem é incapaz até mesmo de arrepender-se de seus pecados, se humilhar na presença do Senhor e confessar com sinceridade os seus pecados. Ou seja, nós precisamos de Deus em tudo, e Ele é bondoso para nos conceder as suas bênçãos. Provérbios 28, 13. Vamos ver o que diz, é um texto bem conhecido, mas vamos ler para aprendermos mais a palavra do Senhor. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, e esse texto é bem exemplificado na vida de Davi. Ele confessa, ele deixa, e ele alcança do Senhor o perdão e a restauração. O outro texto é 1 João, por favor, abra sua Bíblia em 1 João novamente. Vamos ler agora o verso 9. Um texto bem conhecido, que diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, repetindo o parágrafo 3. Embora não haja ninguém que faça o bem, e embora os melhores dos homens possam, devido ao poder e ao engano das corrupções que neles habitam, e a tentação que prevalece, caírem em grandes pecados e provocações, Deus, por meio do pacto da graça, tem providenciado de maneira misericordiosa que os crentes que assim pecam e caem sejam restaurados através do arrependimento. Irmãos, é uma palavra de esperança para mim e para você, porque nós somos estas pessoas que pecamos, que caímos em pecados, mas mesmo assim Deus, por misericórdia e graça, providenciou restauração. Há restauração para o pecador quebrantado, há restauração para o pecador arrependido. Então há esperança para mim e para ti. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto parágrafo da nossa confissão, no capítulo 16, afirma o seguinte: este arrependimento salvífico é uma graça divina. Mais uma vez ele afirma esta importante verdade. O homem destituído da graça de Deus, ele é incapaz de se arrepender e de crer em Jesus. O exercício do arrependimento e da fé em Cristo é uma dádiva da graça de Deus, porque está escrito, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos nos desprender do pecado, nos arrepender dos pecados e crer de verdade, porque tanto a fé como o arrependimento é uma graça divina, por meio da qual uma pessoa
sendo sensibilizada pelo Espírito Santo dos múltiplos males do seu pecado e pela fé em Cristo, se humilha com tristeza segundo Deus. Então é isso que ele vai afirmar, que o arrependimento é uma graça divina e o Espírito Santo de Deus, por misericórdia, sensibiliza esta pessoa para que ela, sensibilizada, caia em si. Ela perceba o seu estado. Lembram do filho pródigo? Que há um versículo que diz, caindo em si, ele percebe o seu estado. O homem, irmãos, enquanto ele não for sensibilizado pelo Espírito Santo, ele se orgulha do seu estado de queda, de trevas. Ele se gaba dos pecados que cometem. Ele está com a corrente de morte, mas ele acredita que está com a pérola, com a corrente de muitas pérolas douradas. Mas quando ele é sensibilizado pelo Espírito, ele percebe que o que está no seu pescoço não é uma corrente de ouro, uma joia preciosa. O que está no seu pescoço é uma corda de morte. Então ele percebe isso, mas para que isso aconteça, ele precisa ser sensibilizado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo leva-o a perceber os múltiplos males de seu pecado, e ele se humilha com tristeza segundo Deus. Então o que a Bíblia vai nos ensinar é que há uma tristeza, digamos assim, há uma tristeza boa, há uma tristeza necessária. Que tristeza é essa? É a tristeza pelo pecado. E é isso que nós lemos, por favor, em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia. O apóstolo Paulo vai mostrar que existem dois tipos de tristeza. Uma tristeza que conduz à vida e uma tristeza que conduz à morte. Então, é isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida de um pecador. Ele o leva a entristecer-se pelo pecado, pelo seu estado de ruína, de queda, para que assim ele se volte para o Senhor. 2 Coríntios 7. Segundo Coríntios 7, versículo 9. Olha o que Paulo diz: agora me alegro, não porque fostes contristados, não apenas porque vocês foram entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Paulo está dizendo, eu estou muito alegre porque vocês estão tristes, porque essa tristeza levou vocês ao arrependimento. Então foi uma tristeza santa, necessária. Porque normalmente, irmãos, o pecador, destituído da graça de Deus, ele peca e se regozija. Mas quando o Espírito Santo age na vida dele, ele vai ser levado à tristeza. E essa tristeza o conduzirá ao quebrantamento, ao arrependimento. Ele vai perceber o seu estado de queda. Vamos continuar no versículo, por favor? Ele diz, vamos do início, mas agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, ou seja, há uma tristeza segundo Deus, ou seja, que Deus envia, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresses. Agora o verso de número 10, vamos ler até o 11. Porque a tristeza segundo Deus, vai fazer o que, igreja? Produzir arrependimento para o quê? Para a salvação. Então veja a ordem: tristeza, arrependimento, salvação, vida, restauração, alegria. Bendita tristeza. E isso é uma ação do Espírito Santo que nos sensibiliza para percebermos o nosso caos, a nossa queda, os nossos males. E entristecidos, nos arrependamos. O que é se arrepender? É voltar-se para Deus, é mudar de mente, é mudança de atitude. Então, tristeza que conduz ao arrependimento, o arrependimento que conduz a Cristo, e Cristo, por sua misericórdia, nos perdoa, nos restaura, nos salva, nos concede vida. Mas é uma tristeza segundo Deus, enviada pelo Espírito de Deus. Agora, olhe só o que ele diz no final do verso
no final do verso 10. Vamos ler do verso 10 todo para a gente entender. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Você não volta a tristeza, o peso. Mas a tristeza do mundo produz morte. Por quê, irmãos? Porque a tristeza do mundo não leva ao arrependimento verdadeiro. E o arrependimento verdadeiro nos conduz à salvação. É a tristeza pela tristeza, é a melancolia, é a depressão, é o desespero. Mas essa tristeza, segundo Deus, é uma tristeza que nos conduz a Cristo. Portanto, ela nos leva à esperança, à restauração. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Estou lendo o verso 11. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes neste assunto. Então ele vai falando dessa tristeza. É exatamente isso que a nossa confissão no capítulo 16, no parágrafo 4, afirma. Que o Espírito Santo nos sensibiliza dos múltiplos males do pecado, para que pela fé em Cristo, nos humilhemos, nos entristeçamos de nossos pecados e encontremos em Cristo o perdão, a percepção da nossa situação. Ele diz, abominando a si mesmo e ao seu pecado, orando e pedindo perdão, bem como fortalecimento na graça, com a finalidade de andar perante Deus, de maneira a agradá-lo em tudo e esforçando com o suprimento do Espírito Santo. A tristeza segundo Deus, que me conduz ao arrependimento. O arrependimento me conduz a Cristo, né? Ao perdão, à oração, à necessidade de que o Senhor me fortaleça, me anime, me capacite a vencer, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar. E um dos pedidos é pedido por perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quem é que ora assim, irmãos? O que entristeceu-se pelos seus pecados, arrependeu-se e se volta para o Pai, suplicando o perdão do Pai. Perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, e que por misericórdia eu exerça também a capacidade de perdoar. Mas ele não só pede perdão de pecados, ele diz, não me deixe cair em tentação, livra-me das tentações, porque se o Senhor não me livrar, certamente eu cairei. Porque o pecado, irmãos, é uma força terrível. Não há ser humano que consiga vencer o pecado sem a graça de Deus, sem o poder do Espírito, sem a virtude do alto. Então é uma tristeza que me leva ao arrependimento, e um arrependimento que me leva a Cristo, e em Cristo eu encontro perdão, eu encontro força, eu encontro livramento, eu encontro proteção. Ele é o meu castelo forte, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu abrigo. Então ele diz, perdoa as minhas dívidas, não me deixe cair em tentação, e qual é a última? Livra-me do mal, livra-me do diabo, livra-me das artimanhas do maligno. Amém, igreja? Atos 26. Atos 26, versículo 20. Olha o que Paulo diz. Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ou seja, arrependimento que faz parte da conversão, porque o arrependimento está sempre ligado à fé em Cristo, porque eu estou me arrependendo dos pecados para o perdão. Então todo arrependimento é crente, e todo crente deve ser também quebrantado, contrito, arrependido. Mas ele diz que este arrependimento precisa ser acompanhado de obras dignas de arrependimento, ou seja, obras dignas de um verdadeiro convertido. Então a gente pede perdão, a gente pede força,
A gente pede graça para andar na presença do Senhor, fazendo o que é agradável diante dEle, e suprimento do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, vamos lá, meus irmãos. Observemos a palavra de Deus que nos ensina esta importante verdade. Efésios 5, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo me sensibiliza a perceber os males do pecado. Isso causa tristeza, que me leva ao arrependimento. O arrependimento me leva a buscar a Cristo, e em Cristo eu tenho, como eu tenho dito, salvação, fortalecimento e renovo do Espírito. Precisamos, irmãos, mais e mais buscar a plenitude do Espírito. Nós já temos o Espírito Santo, porque não há conversão sem a presença do Espírito Santo na vida de um ser humano. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Não há regeneração sem a presença do Espírito. Mas, irmãos, apesar de sermos templo do Espírito e regenerados pelo Espírito, há mais do Senhor para nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. E qual é o caminho para esse enchimento? Verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Então, qual é o caminho para esse enchimento, para a plenitude? São os meios que Deus estabeleceu para nos abençoar, para nos fortalecer. Quais são estes meios? É o culto, é a adoração, os cânticos, a oração, estarmos juntos aqui, orando, cantando, aprendendo do Senhor. Irmãos, há um poder espiritual liberado por Deus, porque foi Ele mesmo que instituiu estes meios. A palavra, a oração, os cânticos, e Deus vai nos abençoando, nos fortalecendo, nos energizando, nos dando força para vencer e caminharmos com perseverança, vencendo o mundo, o diabo, o pecado, a carne, não no poder dos nossos braços, mas no poder que vem do alto, no poder do Espírito. O 5º parágrafo diz assim: visto que o arrependimento deve ser constante durante o curso de nossas vidas, por causa do corpo da morte e as atuações do mesmo, é o dever de cada um se arrepender particularmente daqueles pecados específicos que ele mesmo reconhece. O que é que o parágrafo está nos ensinando? Que a vida do crente é marcada por quebrantamento. A vida do crente é marcada por arrependimento. Não é que eu só me arrependi na conversão. Tem gente que fala de arrependimento só na conversão. Não, eu já sou crente, eu já me arrependi quando eu me converti. É verdade, você só é um crente genuíno se você realmente, se quando você passou no passado pela experiência de conversão, você se arrependeu e creu em Jesus. Mas o arrependimento não é apenas uma atitude passada, é um caminho que nós trilhamos até o fim. Por isso que Jesus ensina aos discípulos a orarem. E dentre os pedidos de oração está esse: quando vocês orarem, vocês vão dizer: perdoa as minhas dívidas. Ou seja, o caminho do crente é o caminho do quebrantamento. Mateus 6,9. O Salmo 51, por exemplo. Todo o Salmo 51, irmãos, é uma oração de quebrantamento, de arrependimento. De quem? Quem está orando? Davi. Davi era um homem convertido. Davi era um homem segundo Deus. Mas ele precisou passar pela experiência de arrependimento. Não é só Davi porque ele cometeu aqueles grandes pecados, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós também temos os nossos pecados. Davi teve os deles, e eu e você temos os nossos. Mas a solução é a mesma, é correr diariamente para os pés do Senhor, se quebrantar e crer no poder purificador do sangue de Jesus.
O sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado de ação, pecado de omissão, pecado de pensamentos, de imaginação. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento, quando me levanto, aonde vou. Ele não vê só o externo, ele vê o interno, ele vê o coração. Então, meus irmãos, é isso que a nossa confissão afirma à luz da Bíblia, que a vida do crente precisa ser uma vida marcada por confissão. Então, diariamente, biblicamente falando, diariamente, todos nós deveríamos apresentar o nosso coração ao Senhor, individualmente, examinar a nós mesmos, e também coletivamente, quando nos juntamos como igreja. Precisaríamos ter um momento em que nós, como igreja, apresentássemos o nosso coração ao Senhor. Senhor, estamos aqui em obediência à tua santa convocação, mas estamos aqui como pecadores, e necessitamos da tua graça, e necessitamos da ministração do sangue de Jesus sobre a nossa vida, porque iremos cultuar a ti, tu és um Deus santo, puro. Então, meus irmãos, a vida de um crente, ela precisa ser marcada por oração, por arrependimento. Salmo 51 é uma oração, Salmo 32 é uma oração. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. Olha o que o salmista... Quem há, verso 12, Salmo 19, verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Irmãos, o pecado é tão sutil que tem pecados que a gente comete que nem percebemos. E o salmista ora dizendo: Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Absolve dos pecados que eu nem percebi ao cometê-los. Nós somos tão pecadores, irmãos, que a gente peca conscientemente. A gente realiza pecados de comissão, de omissão e de ignorância. É isso que o salmista está dizendo: absolve-me das que me são ocultas. E o verso 13 diz assim: olha, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de quê? De grande transgressão. Ele está dizendo: Senhor, me livra. Então, o salmista já era um crente, irmãos. Ele está constantemente pedindo ao Senhor absolvição, perdão, mas ele está pedindo também livramento. Senhor, me livra, porque se tu não me livrares, certamente eu cairei, eu serei dominado. Dominado pelos pecados. Não há homem, irmãos, que vença o pecado destituído da graça de Deus, do poder do Espírito. Não há homem forte. Não importa os títulos. Davi era um rei. Olha o título, o cargo, as funções. É a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé. Vamos ler agora o 6º e último parágrafo. Diz assim: tal é a provisão que Deus, por meio de Cristo, no pacto da graça, tem feito para preservar os crentes para a salvação, que embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, também não há pecado tão grande que traga condenação àqueles que se arrependem verdadeiramente, o que torna necessária a pregação constante do arrependimento. Então, o que ensina esse último parágrafo? Primeiro, todo pecado, por menor que seja, merece condenação. Então não é pecadinho, nem pecadão. Todo pecado é um pecado mortal, porque merece condenação. Claro que existem pecados que as consequências públicas são maiores. Mas todo pecado, por menor que seja, merece condenação. Isso é tão sério, irmãos, que até as palavras... Veja o que está escrito em Mateus 12. Às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu só falei. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Mateus 12, 36.
Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então veja que aquilo que falamos, irmãos, não é de pouca importância. Porque até as palavras, aquilo que a gente... Então todo pecado, por menor que seja, merece condenação. Tiago também afirma esta verdade. Tiago capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Já foi só um pontinho, mas todo pecado, por menor que seja, merece condenação. Essa é a primeira afirmativa, mas veja a segunda: não há pecado tão grande que traga condenação a um pecador arrependido. Todo pecado traz condenação, mas não há pecado, ou pequeno ou grande, que Deus não seja capaz de perdoar aonde há arrependimento. Não há pecado tão grande que traga condenação ao pecador arrependido. Ou seja, o pecador arrependido, ele é perdoado de seus pecados, por maior ou menor que seja. Ele recebe do Senhor perdão. O texto que nós lemos fundamenta esta verdade. Se confessarmos os nossos pecados, João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Mas eu queria ler ainda Isaías capítulo 1, versículo de número 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não há pecado tão grande que traga condenação a um pecador que verdadeiramente se arrepende. Aonde há arrependimento, há purificação, há perdão, há restauração. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa purificar. Essa é a nossa esperança. Isaías 55, ainda Isaías 55, versículo de número 7. Isaías 55, versículo de número 7, diz assim: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A palavra rico aqui, irmãos, no original hebraico diz: ele multiplica perdão. Então, por isso que é rico, porque ele multiplica perdão. Paulo disse isso também aos romanos, quando ele afirmou: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, há perdão na vida de um pecador que verdadeiramente se arrepende. Por isso que o capítulo termina dizendo o que torna necessária a pregação constante do arrependimento. Então, constantemente precisamos anunciar a necessidade de arrependimento, porque sem arrependimento não há salvação, não há perdão, não há purificação. O último texto que eu convido os irmãos a lerem está em Lucas 24. Lucas 24, 44. Não é o meu arrependimento que me salva, é Cristo que nos salva. Mas para desfrutarmos dessa salvação que há em Cristo, precisamos abandonar os pecados e nos voltar para o Senhor. Veja o que diz a santa palavra do Senhor em Lucas 24, 44 ao 48. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos santos. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para o quê? Para a remissão de pecados, e a todas as nações,
começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, a necessidade de prosseguirmos pregando o arrependimento de pecados para remissão de pecados. Não há remissão, não há perdão sem o arrependimento de pecados. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique em nossos corações a sua santa palavra e nos torne não apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra, em nome de Jesus.